começar a gravação aqui. O segundo texto, ele vem com essa questão de novo, da cybercultura, né? E nós vimos já lá na... Será que o pessoal todo já conseguiu chegar aqui? Todo não, né? Porque eu tô sentindo falta da galera. Moisés chegando. Ele vem de novo com a ideia da cybercultura, né? E pelo que a gente lembra lá do primeiro texto, a ideia de cybercultura implica nessas constantes modificações, né, do corpo pela tecnologia, né, seja das próteses, seja das intervenções cirúrgicas, né, ou mesmo do uso de mecanismos tecnológicos, né, mecânicos, para poder o sujeito continuar vivendo, né? Então, a ideia do cybercorpo, por exemplo, teria a ver com esse humano, né, que utiliza da tecnologia para fazer essas modificações corporais, né? Então, o sujeito que usa um marca-passo no coração, por exemplo, ele está ali, é a clara definição do cybercorpo, né? Esse momento agora da Covid, né, que o sujeito precisa de um respirador artificial, é uma outra marca, então, né, desse cybercorpo, né? O sujeito utilizando uma tecnologia que modifica a sua forma de viver, né? E aí o texto traz uma discussão sobre a ideia do ser saudável e enfermo na cybercultura, né? E aí ele amplia pra caramba a discussão, né, sobre todas as modificações possíveis que ainda estão por vir no que diz respeito ao incremento tecnológico no corpo, né? Então seria meio que a gente começar a pensar no ser humano como um ciborgue mesmo, né? De alguma maneira a gente já vê, né? Então, o sujeito que usa uma prótese, por exemplo, né, principalmente nas pernas, no Brasil, muito acidente de moto, acaba levando o sujeito à amputação de membro. Então, esse sujeito já é um pouco ciborgue, né? Se a gente pensar nas Paralimpíadas, por exemplo, então nós vemos muitos ciborgues, né, colocados. Mas, da mesma forma, a mulher que utiliza de prótese, silicone, por exemplo, de alguma maneira também ela já é um pouco ciborgue, né? Maria está cantando muito alto. Aí a Cris ciborgue do UFC vem no sentido mais simbólico, né, da ideia do ciborgue, né? Porque já pressupõe que pelas suas características físicas, ela tem uma característica que está além do humano, né? Então, ela só poderia ser uma outra coisa que não fosse o humano. Mas é interessante, mas você colocar, porque aí a gente entra numa questão da fronteira, né? E aí eu já posso remeter a minha primeira pergunta, né? Que se eu vou dizer, então, que a Cris é um ciborgue, ou se eu vou dizer que esse sujeito que utiliza essa prótese, por exemplo, ele é um ciborgue, né? Esse sujeito que está lá utilizando o marca-passo, que está utilizando o respirador artificial lá na UTI, que ele é um ciborgue. Então, eu consigo identificar que ele está um pouco além da condição humana, né? Mas a primeira pergunta aí que remete ao texto lá, a gente poderia dizer assim, o que caracteriza o ser humano? No entender de vocês, assim, o que significa o ser humano na existência, né? O que é ser humano? Tentar deixar a pergunta mais clara, né? Simplificar. O que diferencia o ser humano dos outros indivíduos, né? Na história do mundo, por exemplo, a ponto de a gente começar a dizer assim, ó, aqui o ser humano começou a se diferenciar dos outros. Embora a gente tenha essa compreensão da criação, né, a partir da ideia do criacionismo, a história do mundo ela é bem demarcada. Então, independente de eu acreditar no evolucionismo ou no criacionismo, em determinado momento o ser humano não nasceu com todos os conhecimentos necessários, né? Então, se ele não nasceu com todos os conhecimentos necessários, quando é que a gente pode identificar que ele começou a se diferenciar realmente do comportamento dos outros indivíduos, dos outros animais, por exemplo? Como é que vocês veem isso? O ser humano é mais racional, né? Ele pensa para agir.
Ou age sem pensar. Mas será que foi sempre assim? Porque, por exemplo, Geis, dependendo da situação em que você se encontrar, então você vai pensar antes de agir. Mas você vai pensar o quê? Por exemplo, você tem marcas culturais muito definidas, né, no seu comportamento. Então, se for uma situação que atente contra a sua vida, você vai pensar antes de agir, mas você vai pensar a série de vivências que você tem que vai te permitir agir de determinada maneira. Então, olha como é que você recorre à cultura. Aí vamos pensar nesse ser humano que está lá na pré-história, né? Bem antes disso. Quando é que esse ser humano começa a realmente se diferenciar? Aqui, aí a gente vai poder caracterizar ele como humano, né? Fran, o que diferencia o ser humano dos outros animais, né? Na história, ou desde a pré-história, assim, quando é que o ser humano começou a se diferenciar enquanto espécie? Aí o Jason estava falando que o ser humano ele é mais racional, né? Até dizer assim, ele é o único, né, que é racional, né? Alguma ideia? Nós temos a história, por exemplo, ensina para a gente uma ideia do Homo sapiens, né? O que significa? Aí tem a ver com a resposta do Jason, né? O ser que pensa, né? Tem sapiência, né? O ser que pensa. Então, é isso que caracteriza o ser humano. Mas será que tem alguma coisa anterior a isso ainda? Não, talvez isso venha depois ainda, Michel. Porque a ideia do sentido, vou imaginar que acho que talvez tenha a ver com a história, né? Porque a gente vai dizer, aí a gente precisava da escrita, né? Para poder transmitir de um sujeito para o outro, né? A gente vai dizer que uma coisa significa uma coisa, outra coisa significa outra coisa, que a gente vai dar os nomes, né? O sujeito vai aprender os nomes que existem, né? Tem a ideia de Homo sapiens, né? Não significa que ele seja o único indivíduo, né? A ter surgido, né? Tem uma série de outras nomenclaturas que são utilizadas para escrever esse sujeito, né? Acho que também, ô Anderson, a partir do momento que o ser humano passou a criar e aproveitar das coisas. Por exemplo, o animal, por exemplo, um leão vai lá, caça um outro animal para comer. Já o ser humano já passou a assar a carne a partir do fogo, por exemplo. Então, aí Que é o fogo é uma excelente coisa para a gente pensar, então, né? Porque aí o ser humano, então, ele adquiriu a habilidade de é, manipular o fogo, né? Então, ele podia fazer fogo a hora que ele quisesse, né? Tem aquele filme, né? As escolas, né? Os professores de história que gostam muito de passar esse filme, né? Que é a Guerra do Fogo, né? E aí ele mostra diferentes indivíduos em diferentes estágios evolutivos coexistindo, né? Então tinha lá o meio Neandertal que não tinha que tinha maneira de comunicação muito primitiva, que não sabia manipular o fogo, e esse já tinha um outro sujeito de um outro grupo social que já conseguia manipular o fogo e eles viviam. Então, esse outro grupo, por exemplo, já dava um significado diferente para o sexo do que o grupo mais primitivo dava, que era uma coisa meio mais selvagem. Então, quem nunca assistiu o filme, seria interessante assistir, porque talvez hoje vocês consigam olhar para o filme de uma outra maneira do que eu olhava quando era aluno da educação básica. Mas antes de manipular o fogo, olha o Moisés. Pô, Moisés, ele tá foda hoje, hein, cara. Cara, ele tá lá no Avatar, agora buscou longe essa aí, né? Vamos pensar antes do fogo ainda, né? Antes de dominar o fogo, né? Com essa ideia da Fran de que o ser humano ele é capaz de criar coisas, né? Mas será que antes disso o ser humano desenvolveu outros meios, né? E será que isso serve para caracterizar o que a gente chama de ser humano? Talvez antes do viver em grupo ainda, Eric.
Porque aí viver em grupo, por exemplo, o lobo vive em grupo, o leão vive em grupo, né? A hiena vive em grupo, né? Seres bastante primitivos vivem em grupo, né? A forma de andar? Então, aí também vem uma outra coisa. Essa é uma característica importante, Franca. Aí o ser humano é um ser bípede, né? Mas ele não é só um ser bípede, né? Ele é um ser bípede que, ao longo da sua história, né? Pra vocês terem ideia, eu fui em 4 textos diferentes para tentar conduzir essa discussão de vocês hoje. Além dos 4 textos, eu fui num vídeo lá no YouTube ainda, né? Porque se discute muito a ideia do pós-humano. Mas antes de eu discutir a ideia do pós-humano, a gente precisa compreender o que é o humano. Entenderam a coisa? Não adianta a gente ficar aqui rachando a cabeça para poder discutir uma categoria pós-humana, porque a gente precisa discutir aqui o que é o humano, no fim das contas. Será que o humano que a gente entendia até então é tão diferente assim desse pós-humano que está sendo colocado, ou será que são só maneiras diferentes de interagir com as mesmas coisas, né? Então, esse ser humano, então, se diferencia pela sua capacidade bipedal, né? Sua capacidade bípede, né? No fim das contas, né? Mas eu acho que além da manipulação do fogo, uma coisa que estava colocada num vídeo lá no YouTube, o cara colocando assim, esse ser humano, a gente precisa considerar o papel da tecnologia, né? Então, para fazer fogo, por exemplo, o ser humano desenvolveu uma tecnologia, né? Anos. Oi, pode falar. Eu vi uma vez que passando, quando estava estudando ainda, o professor passou um vídeo que falava que o ser humano se diferenciava principalmente pelo ele possuir o polegar A ideia do para polegar jarrecar. opositor permitiu ao ser humano a manipulação de ferramentas de maneira mais fácil, né? Se pensar, por exemplo, alguns primatas, como os chimpanzés, por exemplo, e algumas outras espécies de macacos, não é exatamente como o ser humano, mas a condição da mão deles também permitem a eles utilizar isso, né? Talvez não seja a única característica, a Fran vai falar assim, o cara lá dava um exemplo no vídeo que ele falava assim, imagina quando o primeiro ser humano pegou um galho para derrubar uma fruta numa árvore, né? Porque ele não alcançava a árvore, então ele pegou aquele pedaço de madeira ali sem modificar, então ele não construiu uma ferramenta, né? Ele pegou aquele galho de madeira do jeito que ele estava ali e incrementou na sua existência, né? Então ele aumentou a sua altura para poder cutucar a fruta lá e fazer ela cair. Então, tem a ver com a sua resposta primeira, né, de que o ser humano ele se diferencia porque ele é um ser capaz de criar coisas e utilizar coisas. Né? Entra na ideia da ferramenta. Né? O ser humano começou a se diferenciar dos outros animais pelo uso das ferramentas. Aí, se a gente pensar assim, mas o chimpanzé também usa ferramenta, tem os outros macacos que usam ferramenta para poder quebrar coco, não sei o quê. Até uma águia, por exemplo, utiliza ferramenta, né, que ela sobe com uma pedra bem do alto, joga a pedra para tentar fazer ela cair em cima do ovo, quebrar o ovo e comer. Só que a evolução, tanto no sentido histórico quanto no sentido biológico, ela não ocorre em alguns séculos. Ela também não acontece em alguns milênios. Ela acontece em milhões de anos. Então, aquela ideia, por exemplo, o macaco continua sendo macaco, ela acaba não sendo muito útil para a discussão. Eu vou pensar, então, que o ser humano ele se diferencia dos outros animais como um ser capaz de incrementar a tecnologia na sua existência, né? E ele faz isso de uma maneira muito rápida. Então, desde o galho lá para derrubar a fruta que estava além do alcance, né? Já que o Moisés vai fazer piada, né? Pensa no Thundercats lá, né? Que a fruta está além do alcance, e o sujeito vai lá e se utiliza de uma pedra para poder pegar. Então, esse ser humano vem constantemente incrementando tecnologia à sua existência, né? Então, nós não podemos compreender tecnologia como só as nossas formas de tecnologia, o eletrônico, o digital, né? Cyber, tudo mais. A tecnologia é todo aquele tipo de recurso, aparato, ferramenta que incrementou. Então, quando o ser humano inventou a roda, por exemplo, foi uma revolução, né? Só que necessariamente todos esses feitos, vamos colocar assim, mudaram significativamente a maneira como o ser humano se via. E aí entra um segundo ponto da discussão. Né? Algumas dessas tecnologias
acabaram modificando muito a forma do ser humano se ver como ser humano, né? Apesar desse uso de ferramentas rudimentar, apesar de depois manipular o fogo, né, isso não modificou muito a ideia de ser humano. No vídeo que eu estava assistindo, depois eu compartilho o link com vocês, mas eu vou ver se eu faço isso de uma maneira... Eu vou colocar lá dentro do AVA mesmo, né, que aí fica como uma atividade, que a discussão é bastante interessante. Uma tecnologia que modificou muito a maneira como o ser humano se via foi a fotografia, né? Porque aí o ser humano passou a se ver na fotografia e passou a projetar uma imagem de como ele gostaria de ser visto, né? Então, assim, aí você tem várias tecnologias, desde o galho lá para derrubar a fruta até o ônibus espacial hoje, né? Tudo isso é tecnologia, né? As tecnologias vieram sempre no sentido de aumentar o alcance, né? E de melhorar alguma coisa. Então, vamos pensar nessa condição humana também, né? Quando o ser humano modifica essa sua maneira de se ver, ele começa a ver que ele está numa desvantagem muito grande em relação a outras espécies, né? Se analisar, por exemplo, um filhote de leão lá na savana africana, o bichinho nasce e daí a pouco já está correndo, já está experimentando, né? Tem até uma musiquinha de um grupo infantil, né? Uma dupla, né, infantil que chama Palavra Cantada, e aí fala do bicho homem, né? Que aí alguns animais não precisam de muito cuidado, né? Mas o bicho homem, esse precisa de muito cuidado, porque ele não consegue nem se alimentar sozinho, não consegue nem chegar até o seio da mãe ali para poder amamentar. Se pensar da maneira como um canguru nasce, é minúsculo, o bicho tem que escalar até a bolsa da mãe, entrar lá, achar a glândula mamária para poder se alimentar. Então, o ser humano, sem esses recursos tecnológicos, ele não conseguia viver, ele precisa ter muito cuidado para isso, né? Então, ele precisou, ao longo do tempo, incrementar recursos à sua existência. Então, isso está na essência do ser humano, incrementar esses recursos. E isso vai, a partir de determinado momento, modificando a forma, então, como esse sujeito se vê, né? A fotografia foi uma dessas formas, né, tecnológicas que modificaram como o ser humano se via, porque ela projeta uma ideia de imagem, né? Então, essa imagem altera essa forma de se ver. Só que ela não foi a única, né? Passaram a haver outras tecnologias, né? E algumas dessas tecnologias interviram diretamente no corpo, né? E na maneira de se relacionar com esse corpo, né? Outras tecnologias vieram no sentido de alterar o próprio ambiente. Então, olhe bem, nós agora estamos num ambiente virtual. Então, essa tecnologia criou um ambiente que antes não existia, não era possibilitado, né? Então, existem diferentes tipos de tecnologias que permitem diferentes alcances, né? Diferentes melhoramentos. Então, a gente usar essa palavra melhoramento, ela pode ser útil para a gente pensar que qual é o papel da tecnologia na compreensão do que é ser humano. A tecnologia vai sempre aperfeiçoar alguma coisa. Então, quando o ser humano, por exemplo, inventou o arco e flecha há dezenas de milhares de anos atrás, né? Ele melhorou uma coisa que era muito ruim, porque ele não tem capacidade de ir lá, pegar um animal, a unha e matar o animal, pelo menos não um animal de médio ou grande porte. Então ele vai lá e cria um aparato tecnológico, né, que é um arco e flecha, que aí sim potencializa muito a sua força e sua capacidade de abater um animal, né? A memória do ser humano, ela é falha, então ele não vai lembrar de todos os momentos da sua vida. Então o que ele faz? Ele inventa uma escrita para poder registrar. Então a escrita aparece em determinado, a escrita, os materiais para escrever também são tecnologia, né? Quando ele inventa a fotografia, ele também está ampliando o seu alcance, né, da sua memória. Quando ele inventa, por exemplo, a, os aparelhos de comunicação, como o telefone, por exemplo, ele está ampliando o seu alcance comunicativo, né? Então, todos esses aparatos tecnológicos vieram a melhorar alguma coisa em que esse ser humano não era bom, né?
Se a tecnologia vem, então, a poder melhorar tudo isso em que o ser humano aparentemente não é bom, e aí também a gente pode colocar nessa conta os computadores e sua capacidade de calcular infinitas coisas num curtíssimo período de tempo, será que a nossa noção de humanidade ela está ameaçada pela tecnologia? Então, se eu fizesse essa pergunta na prova, a tecnologia ameaça aquilo que nós entendemos como significado do ser humano? O que vocês responderiam? Depende das alternativas, né? Vamos imaginar que por um momento que essa pergunta pudesse ser aberta, né? A tecnologia ameaça a nossa noção de ser humano? Alguém se arrisca? Ninguém? Não, deixa em branco não, tenta. Bem, eu acho que existe dois pontos, né? Ao mesmo tempo que ela pode sim arriscar, eu acho que também não, porque se você pensar capacidade de produção agrícola, se não fosse essa tecnologia que tem hoje, a capacidade de produção para a população sobreviver não seria possível. Então, eu acho que ao mesmo tempo que pode ameaçar, sim, mas eu acho que os benefícios que vêm trazem muito mais qualidade para a nossa vida. Aguarda esse ponto aí, Eric, para a gente pensar daqui a pouco, então, que outras intervenções tecnológicas o ser humano tem se utilizado para essa noção de sobrevivência, né? Porque eu falei anteriormente que o ser humano é um bichinho muito fraco, né? Exige muito cuidado para poder sobreviver. Imagina até passar pela adolescência, até chegar a conseguir certa independência, né? É muito diferente dos outros animais, demora anos para poder conseguir, né? Muito, muito diferente dos outros animais. Então, vamos pensar assim num sentido de conceito, né? A gente vem definindo o ser humano como um sujeito que se diferenciou a partir do momento que utilizou ferramentas, né? Eu já disse que essas ferramentas são tecnologias. Pode ser uma tecnologia rudimentar, pode ser uma tecnologia mais avançada, né? Então, é possível que a tecnologia ameace, né, os avanços tecnológicos ameacem uma determinada compreensão de ser humano? Anderson, Oi. eu acho que, por exemplo, depende muito do contexto. Por exemplo, se for olhar o ser humano, por exemplo, nas tecnologias rudimentares, como falou, a partir do que ele começou a adaptar as ferramentas para se evoluir, conseguir as coisas, a tecnologia, até certo ponto, ela não limita essa compreensão. Mas a partir do momento que ela passa a substituir as funções do ser humano, as funções, como diz, básicas dos seres humanos, eu acho que ela atrapalha o entendimento do conceito, sim. Vamos pensar muito por enquanto na ideia do prejudicial ou positivo, não. Mas vamos pensar assim, se ela modifica, né? Aí a modificação pode ser boa, pode ser ruim a longo prazo, né? Isso, às vezes, nós não temos alcance para abstrair tanto aqui, né? Saber se lá no futuro. Aí a gente pensasse no cinema, né? Como uma coisa futurista, né? Que aí a ideia poderia se modificar bastante. Vamos pensar numa coisa que esteja mais ao nosso alcance agora. Se o ser humano ele é compreendido como um sujeito que se diferencia dos outros indivíduos no mundo, como capaz de usar a tecnologia, então talvez não faça sentido a gente pensar que o uso da tecnologia vai alterar tanto a nossa noção de humanidade, né?
talvez se a gente começar a falar assim que um determinado ser tem pouca humanidade, né? O sujeito precisa passar por um sentido de humanização, né? Então tem algumas características além desse uso da tecnologia que vão contribuir para essa compreensão do que é ser humano, do que não é ser humano, né? O Eric veio com essa ideia meio da preservação da espécie ou mesmo da sobrevivência, né? Então, a estratégia primária para o ser humano sobreviver foi a reprodução, né? Porque sendo tão fraco, sendo tão impotente diante dos perigos que o mundo natural poderia oferecer a ele, ele teve que desenvolver estratégias, né, para poder garantir essa perpetuação da espécie, né? Não fosse então essa sua capacidade de utilizar ferramentas, a capacidade de transmitir o seu conhecimento, ele não teria sido capaz de sobreviver. Então pensemos a partir disso nessa questão, né, de como que alguns aparatos tecnológicos podem substituir tarefas que nós sempre fizemos e que sempre estiveram ligadas à nossa sobrevivência. O ato sexual, então, relacionado à reprodução, hoje ele já é dispensável, né? Então, as pessoas fazem sexo por duas maneiras, né? Elas fazem sexo para a reprodução e para o prazer. Então, no primeiro ponto, para a reprodução já não é mais necessário. Então, as mulheres podem ir lá no banco de sêmen e escolher lá quem que vai ser o filho, quem que elas vão gerar no ventre delas, né? Ao mesmo tempo, a gente pensar que alguns aparatos tecnológicos já têm permitido também que o sexo não seja mais a única via do prazer, né? Então, os N tipos de masturbadores eletrônicos aí já, tanto masculinos quanto femininos, já dão conta. Então, vamos fazendo agora um exercício de futurologia, né? Será que, no futuro, o sexo será dispensável, né? Tanto enquanto forma de reprodução, quanto como forma de busca do prazer? Então, é um questionamento assim, de como que a tecnologia pode alterar as relações humanas, não a noção de humanidade, mas as relações humanas. Nesse banco de sêmen hoje, e aí vem a questão do melhoramento genético, que a gente já estudou lá na disciplina de dimensões uma vez, na questão da eugenia, o mapeamento genético ele já é capaz de corrigir certos defeitos de fábrica, vamos colocar assim. Então, já é possível identificar lá no código genético o gene que é responsável por determinados tipos de doença, e através da manipulação desse código genético, você garantir a existência de um sujeito que não vai ter aquele tipo de doença, né? Então, também outras intervenções, né, que o ser humano faz em busca de uma espécie de prevenção. Então, vou fazer essa intervenção tecnológica aqui para que eu não vá desenvolver esse problema no futuro. Então, aparentemente, a tecnologia está fortemente ligada a um aperfeiçoamento do ser, né? Mesmo no que diz respeito ao ser biológico, né? Então, o ser humano tem buscado constantemente a superação dessa condição corporal, né? Então, será que num futuro muito longo, né, muito à frente, pode ser que nós tenhamos que seja possível uma existência para além do corpo, né? Então, esse é um questionamento que se faz pelo texto, né? E o texto faz uma série de previsões, né, daquilo que poderia acontecer no sentido de alguns incrementos. Um dos questionamentos é esse, em relação ao sexo, mas um outro que ele fez e que eu achei interessante foi a questão da alimentação. Então, a forma de se alimentar, ela tem se modificado ao longo do tempo. Então, nós encararmos a alimentação como uma forma de nutrir o corpo já é uma condição pré-superada. Vamos pensar, a nossa alimentação, por exemplo, uma informação do texto é que ela está cada vez mais pastosa ou líquida, né? Mas se a gente pensar no suplemento alimentar que o Rock leva de vez em quando lá para a faculdade, não está errada essa afirmação. Então, o Rock está vendo ali, naquele momento,
que a alimentação como simples forma de nutrir o corpo, né? E o texto fala que no futuro, e isso é conseguido a partir de tecnologia. E o texto fala que no futuro, então, a gente vai ter só uma espécie de vestimenta que vai garantir a nutrição do corpo, né? O texto também faz algumas aspirações um pouco mais muito futuristas, né? Muito longe do nosso alcance momentâneo agora, que possivelmente nós vamos ter uma tecnologia nano, né? Muito microscópica, que esses micro-robôs vão entrar no nosso corpo e vão corrigir, né, determinados defeitos e vão conseguir, por exemplo, identificar momentos em que o nosso corpo vai começar a ficar doente, vai começar a, a se deteriorar e vão conseguir corrigir esses problemas, né, intervir nesses problemas. Aí nós chegaríamos, né, numa condição de pós-humanidade, né? Quando as nossas ferramentas tecnológicas elas não estariam simplesmente no nosso uso, né? Mas elas já estariam garantindo a nossa existência para além de uma condição de nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Então, quando a tecnologia passa a modificar substancialmente a nossa maneira de viver ao ponto de garantir essa sobrevida, de garantir uma existência diferente da existência corporal, nós chegaríamos numa condição de pós-humanidade, né? Então, enquanto o humano ele é caracterizado por um sujeito capaz de usar aparatos tecnológicos, o pós-humano seria o sujeito caracterizado como aquele onde o incremento tecnológico já garante uma existência para além das limitações corporais, né? Por uma ideia de pós-humanidade. E aí vai discutir a ideia do saudável e do enfermo, né? Que eu acho que é uma discussão importante também no do texto. A ideia de saudável, então, num futuro, estaria ligada muito à capacidade do ser humano se aperfeiçoar. Então, vamos imaginar um problema, né? Vamos imaginar uma determinada situação que, para superar uma determinada condição, o ser humano logo faz um determinado tipo de intervenção. De alguma maneira, isso já é feito hoje. Então, o ser humano que tem os dentes um pouco tortos, ele vai lá e utiliza um aparelho dentário, né, ortodôntico, que é um aparato tecnológico. O sujeito que tem um defeito no coração, ele vai lá e utiliza-se de um marca-passo. O sujeito que perdeu uma perna, utiliza-se de uma prótese, né? Mas o autor levanta a possibilidade no futuro isso ser utilizado num sentido preventivo e não restaurador, né? E no sentido preventivo, a tecnologia ela preveria, né, a existência de determinados problemas e tentaria a superação deles antes deles acontecerem. Só que a gente entraria num mundo meio que de software, né? Aí vamos fazer uma alusão com o nosso celular, por exemplo, né? Então, o nosso celular a gente vai trocando a tecnologia à medida que ela vai ficando obsoleta. Então, se a tecnologia ela começar a existir num sentido de sempre aperfeiçoar, aperfeiçoar e aperfeiçoar, nós vamos chegar a um momento em que determinados seres que não têm acesso à tecnologia serão considerados obsoletos e que determinados seres, né, que têm acesso a essa tecnologia vão ser considerados atualizados, né? Isso está colocado dentro do texto, né, mais para a parte final do texto, né, como o corpo válido e o corpo inválido. Aí achei bem forte o termo, né? Porque quando a gente fala de invalidez hoje tem um outro significado. Então, o corpo válido é aquele corpo que seria considerado saudável, né? O corpo que passou pelas atualizações e que se utiliza dos recursos tecnológicos mais avançados, né? E que não são obsoletos. Ao mesmo tempo, aquele corpo que não se utiliza dos últimos recursos disponíveis seria considerado um corpo inválido. Então, o mecanismo de saúde e doença não estaria mais relacionado aos determinantes sociais, ao equilíbrio fisiológico ou ao aparecimento de um desequilíbrio fisiológico, mas estaria relacionado ao uso ou não da tecnologia, né, a atualização ou não dos recursos tecnológicos em função do contexto. Então, eu teria um corpo atualizado, válido, e um corpo não atualizado, não válido, né? Então, o pós-humano pode ser
um ambiente obscuro de vida para esse humano. Aí, como eu estava batendo cabeça em relação ao texto, eu falei assim, não, mas os conceitos de humanidade não podem ser simplesmente destruídos, assim como se a história fosse linear, né? As coisas vão acontecendo e não tem como a gente frear. Ao mesmo tempo que a gente vê esse movimento de incremento tecnológico cada vez maior sobre o corpo, nós também assistimos a certos retornos que são interessantes. Então, o Eric, por exemplo, citou o exemplo do uso da tecnologia na agricultura. Nós também vemos uma forte valorização do orgânico, né? Se a gente pensar na maneira como o ser humano nasce, né? A cesárea, né, como intervenção cirúrgica, graças ao aparato tecnológico, ela aparece para dar um conforto, uma maior qualidade de segurança para a mulher. Mas há atualmente, pelo menos no atual momento histórico, uma valorização do parto normal, como uma volta às origens, uma volta àquilo que é considerado uma coisa mais próxima do natural para o ser humano. Da mesma forma que eu tenho um monte de agrotóxico que pode favorecer a produção de alimentos, eu tenho uma forte valorização dos orgânicos, né? Então, aí Moisés, o parto normal é mais saudável, assim, a mãe em condições de fazer um parto normal se recupera mais rápido, o bebê, pelos vários processos até o parto normal acontecer de fato, considera-se que ele vai ter uma melhor adaptação, mas em determinados momentos a cesárea pode garantir tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê. Então, ela veio para dar mais conforto e segurança, né? E por último, então, para fechar aqui o tempo, a, a, a compreensão, então, desse pós-humano, a ver que a história não é muito linear. Ao mesmo tempo que há um movimento em direção a um aparato tecnológico cada vez maior, também há um movimento de resgate daquilo que é considerado mais próximo do natural na história da humanidade. Então, o pós-humano não é um conceito que vai vir e vai se impor, né? Há idas e vindas desses conceitos que podem ser compreendidos em interrelações.